Queria dar uma boa noite especial aqui para o nosso amigo visitante que está nos visitando hoje, né? E eu quero dizer para a igreja que hoje eu estou muito feliz, principalmente agora, porque eu saí de casa, né? A Giane estava com um probleminha e não queria vir à igreja, mas eu falei com ela quando saí, disse se o Espírito, se Deus tocasse o coração dela, ela viesse. E graças a Deus ela veio aqui para a honra e glória do nosso Deus. E eu sei que não foi diferente com você. Deus também tocou no seu coração para você vir hoje à casa de Deus. Que cada visitante fique de pé, todos de uma vez, para a igreja conhecer, para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Que todos sejam bem-vindos, que Deus seja louvado com sua presença. E sinta-se à vontade. E aqui é a sua casa, aqui é a casa de Deus, que Deus quer fazer um milagre na vida de cada um de nós. Amém? Principalmente de você. Foi pegado o nome de todos, mas a gente não lembra porque a lista é grande, mas Deus sabe do nome de vocês todos. Amém? Hoje a gente vai falar aqui sobre o pão. Eu gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias lá em João, capítulo 6. Amém? Eu vou ler 2 versículos, depois eu vou dizer o texto que a gente vai ler. Esses 2 versículos aqui é só para... Aqui onde eu vou ler, diz assim: Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles e também igualmente os peixes, quanto queriam. Verso 12 que eu vou ler aqui diz assim: Quando já estava fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada... Então a gente vimos aqui Jesus e ali fazendo um grande milagre, pegou alguns pães e alguns peixes e fez um grande milagre, multiplicou vezes mais vezes para aquele povo. A Bíblia diz que era mais ou menos umas 5.000 pessoas. Então a gente vimos aqui um grande milagre que Jesus fez naquela hora para o povo. Agora a gente vai o texto que a gente vai meditar nesta noite. Aí no mesmo capítulo, a gente vai ler a partir do verso 24. Diz assim, João capítulo 6, verso 24, diz o seguinte: Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum, à sua procura. Verso 25, e tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que me procurais não porque viste sinais, mas porque comeste do pão e vos fartastes. Então Jesus aqui deu uma resposta para aquele povo quando eles perguntaram: Mestre, quando chegaram aqui? E Jesus disse assim, que eles procuraram Jesus, não por os milagres que Jesus fez, não porque cria que Jesus era o Filho de Deus, mas sim porque Jesus tinha dado de comer aquelas pessoas. Meu irmão, Deus quer dar um alimento melhor para os filhos dele. Ou seja, quando a Bíblia fala ali, no início desse capítulo, está falando sobre o pão, o alimento. Mas, ao mesmo tempo, Jesus continua no capítulo falando sobre o pão da vida, sobre o pão espiritual, que está falando dele mesmo. Está falando do próprio Jesus. Jesus está falando dele mesmo para o povo. Ou seja, Jesus Cristo é o nosso pão espiritual, que nós devemos se alimentar 24 horas por dia. Nós precisamos desse alimento. E Deus quer nos dar uma lição nessa noite. Como Ele deu a lição, como Jesus deu a lição aquelas pessoas, quando Ele estava aqui na terra, Ele também quer dar uma lição para mim e para você. Ele quer que eu e você venha comer deste pão, para que nós possamos ter a vida eterna, se alimentando do pão espiritual, que é a palavra do nosso Deus. Amém? Eu vou pedir que a igreja, principalmente alguns jovens, fique um pouco mais parado. Juninho, que é meu filho também, fica aí sentadinho, Juninho. Vamos prestar atenção. Cada um, né? Para a gente realmente reconhecer que Jesus está aqui presente. Então, aqui no verso 27 diz assim... No verso 27, trabalhai não pela comida que perece,
mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dá, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Ou seja, a Bíblia diz que nós devemos trabalhar não por o pão que perece, o alimento que nós comemos todos os dias, mas sim por o pão espiritual. Esse é o desejo de Deus. E muitos de nós, às vezes não dá crédito. Às vezes a gente vem para a igreja, às vezes voltamos e continuamos do mesmo jeito. Meus irmãos, Deus quer fazer um milagre na vida de cada um de nós. Mas Deus quer que você tenha confiança. Deus quer que você aceite este milagre que Ele quer fazer na sua vida. Por isso que eu pedi que a igreja se ajoelhasse, para que você possa fazer seu pedido. Mas que esse pedido que você fez nessa noite, que seja espiritual, que seja material, que nós botamos em prática. Porque a nossa fé, entendeu? É quem vai nos transformar com o poder de Deus. Vamos ter fé, meu irmão. Vamos buscar esse Deus maravilhoso. Esse Deus que um dia veio nessa terra ser crucificado, para que nós possamos um dia viver eternamente com Ele. Esse Deus maravilhoso, esse Filho de Deus maravilhoso, Jesus Cristo, que um dia foi crucificado, derramou o sangue na cruz do Calvário. Ele quer te dar a vitória. Ele quer que você saia daqui cheio de poder. Ele quer que você saia daqui com desejo no coração de voltar mais vezes e juntos adorar esse Deus verdadeiro. Amém? Esse é o desejo de Deus. Como Ele tinha esse desejo com aquelas pessoas que foram atrás dele não por causa do pão espiritual, mas por causa do pão físico. Mas Deus quer derramar dentro da igreja dele, no nosso meio, o pão espiritual. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer mudar a minha vida. Deus quer que nós se prepare para no dia da volta dele, nós possamos estar todos entre os salvos. Esse é o desejo de Deus. E eu tenho certeza que também é o desejo do seu coração. Mas muitas vezes a gente não temos força, porque a gente sabemos da cilada do inimigo. Meu irmão, ore a Deus. Peça que Deus transforme você. Peça que Deus te dê força. Porque muitas vezes nós achamos que não somos capazes nem de se ajoelhar diante de Deus, por causa da nossa fraqueza às vezes, porque nós somos seres humanos. Mas peça sabedoria a Deus. Peça discernimento a Deus para você saber por onde deve trilhar. Peça sabedoria a Deus para você saber o que deve colher para a sua vida espiritual. Meus irmãos, a coisa é mais séria do que o que nós imaginamos. A salvação é tão fácil e ao mesmo tempo é tão difícil, porque se nós quiser salvar com nossas próprias forças ou por meio de A ou B, nós não salvamos. Mas se a gente for ser guiado por Cristo e deixar que Cristo nos conduz, se torna fácil, meu Deus, porque Cristo já pagou o pecado. A única diferença é que Cristo já nos resgatou. Já pagou o resgate, aliás. Mas falta eu e você, muitas vezes, sair do cativeiro. O cativeiro do orgulho, o cativeiro do eu. O cativeiro do eu posso, o cativeiro do eu não sei porque o pastor pensa assim, o ancião pensa daquele outro jeito, o irmão pensa daquele outro jeito. Não importa, meu irmão, estuda a Bíblia. Pense do jeito que Jesus escreveu na Bíblia. Porque se você seguir os passos de Cristo, você será salvo. Mas você precisa meditar na palavra de Deus. Não deixe de estudar a Bíblia de manhã, de dia, de noite, todas as horas, meu irmão. Porque aí é o pão da vida. É a palavra de Deus. Jesus é o pão da vida. E por que a Bíblia também é o pão da vida? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Jesus. Verso 18. Dirigimos-se, pois, a Ele, perguntando que faremos para realizar as obras de Deus. Então a gente vimos aqui um povo naquela hora com o coração já voltado para Cristo, perguntando a Jesus: o que faremos? O que faremos? Eles perguntaram a Jesus: o que faremos? Então aqui no verso 19 assim: respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creia naquele que por ele foi enviado. Então Jesus aqui está dando uma resposta aqui, que nós devemos crer naquele que Deus enviou. Quem foi que foi enviado? Jesus. Jesus pede que a obra de Deus é que nós crê em Jesus, no Evangelho. Vamos crer naquele que Deus enviou aqui, que é Jesus Cristo. Vamos crer, meus irmãos, e vamos procurar botar em prática, que não basta só a gente acreditar, mas é preciso a gente também praticar, botar em prática. É preciso a gente entender que Deus não vai nos salvar, a gente sabendo que Cristo salva, mas a gente não fazer não fazer nada para ir para o céu. Todos nós cremos em Deus. A Bíblia diz que até o diabo crê. Mas nós precisamos de praticar, botar em prática, obedecer, para que nós possamos ser salvos. Existem 10 mandamentos na Bíblia. 5 mandamentos e mais 5, são 10.
Deus quer que nós guardemos esses mandamentos, para que nós possamos ser salvos. Vamos guardar a palavra de Deus, meu irmão, porque a palavra é de Deus, a palavra é de Jesus. Eu li ainda agora, eu citei o verso 18 e 19, não foi o 18 e 19, foi 28 e 29, desculpe, viu? Mas vocês entenderam, né? Verso 30, então lhe disse eles, que sinais fazes para que o vejamos e cremos em ti? Ele fez uma pergunta, né? Quais são os teus feitos? 31. Nossos pais comeram do maná e no deserto, como está escrito, deu-lhe a comer pão do céu. 32. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, e o verdadeiro Pai do céu, o verdadeiro pão do céu é o meu Pai que vos dá. Então aqui a Bíblia diz que o verdadeiro pão do céu, quem dá é Deus. Quem é o verdadeiro pão? Jesus. A Bíblia está se referindo aí a Jesus Cristo. Então o verdadeiro pão do céu não foi Moisés. O verdadeiro pão do céu não foi Pedro, João. Quem dá o verdadeiro pão do céu é Deus, que enviou aqui Jesus Cristo. Esse pão que a Bíblia está falando agora aí é de Jesus Cristo. Deus enviou Jesus Cristo aqui para nos alimentar espiritualmente. Meus irmãos, vamos comer desse pão. Vamos fazer parte desse banquete que Deus nos preparou. Enviou seu Filho Jesus Cristo aqui para ser crucificado por mim e por você. Vamos fazer caso desse banquete. Vamos nos preparar. Vamos aceitar o sacrifício de Cristo na cruz, para que nós possamos herdar o reino dos céus. Nós sabemos que Deus não fez o fogo eterno para os seus filhos, para os homens. Mas também temos a certeza que o fogo eterno é para aquelas pessoas que não obedecerem a Cristo. E essas verdades têm que ser ditas na igreja. Não adianta, meu irmão, eu ficar brincando de ser crente. Porque um dia eu tenho que prestar conta diante de Deus. E você também. A Bíblia lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 10 diz que não importa. Que todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Para prestar conta do que nós fizemos. Então, meus irmãos, vamos se preparar. Vamos pedir perdão a Deus. Não importa o que você fez ontem, o que você fez hoje, antes. O importante é daqui para frente. É você fazer uma nova aliança com o Criador. E entender que Jesus é o pão da vida. Entender que eu e você precisamos se alimentar desse pão diariamente, para que no dia da volta de Cristo nós não possamos ser pegados e lançados dentro do fogo do inferno. Vamos ter cuidado, meus irmãos, porque o fogo é muito quente. E nem eu e nem você queremos passar por esse fogo. Mas muitas vezes a gente ficamos em cima do muro. Não sabemos se servimos a Deus ou o mundo. Às vezes fazemos coisas que achamos que não é pecado. Mas a Bíblia diz assim, examinai-vos as Escrituras, porque nelas julgarás ter nela a vida eterna. E elas mesmas testificam de Jesus. Então vamos examinar as Escrituras para que nós não possamos estar em cima do muro. Quando nós estudamos a palavra de Deus diariamente, mais de uma vez, é lógico, quanto mais lê, estuda e pede sabedoria a Deus e se ajoelha, se humilha nos pés de Cristo, diz, Senhor, me ajude porque eu sou miserável. Mas você vai ter fé, mas você vai entender o que Deus quer de você, mas você vai confiar no poder de Deus. Não adianta só a gente ouvir e não botar em prática, porque se eu estiver só ouvindo e não procurar botar em prática para melhorar, eu não vou chegar a lugar nenhum. Vou passar aqui 1 ano, 10 anos, 20 anos na igreja, 30, 50, mas quando Jesus voltar, se eu não melhorar, eu vou para dentro do fogo, meu irmão. Ou você acha que você é diferente de mim? Vai eu e vai você, se nós não mudar. Vamos se pegar com todas as forças para os braços de Cristo. E vocês procuram entender, nós, aliás, procuramos entender que a vida é passageira. Nós estamos vivos aqui, amanhã vai ter pessoas que vai estar na sepultura. E essa vida aí só traz desgosto, desengano, ilusão, tristeza, sofrimento, amargura para os nossos corações. Porque o diabo, ele está solto, a Bíblia diz que ele está solto como um leão, a ponto de devorar o povo de Deus.
a humanidade, todas as pessoas. Vamos se preparar, meu irmão, porque o amanhã ele é escuro, o amanhã pertence a Deus. Amanhã você não sabe como é que você vai estar. E aí você pode até imaginar, mas eu não vou morrer amanhã, mas você pode estar morto espiritualmente amanhã, se você não se pegar com esse Deus maravilhoso. Nós podemos morrer espiritual, e nós vamos sofrer tanto sobre essa terra como na volta de Cristo. Vai ser jogado aqueles que não botar em prática dentro do lago de fogo. Mas Deus tem muitas promessas para o seu povo. Deus tem promessa para mim e tem para você. Você sabe disso. Aqui no verso 33 diz assim: porque o pão de Deus é o que desceu do céu e dá vida ao mundo. Então, o pão de Deus é aquele que desceu do céu, Jesus, e dá vida ao mundo. Jesus veio aqui para dar vida às pessoas. Jesus veio aqui para que eu e você possa ter vida. E a Bíblia diz mais que nós devemos ter vida em abundância, ou seja, uma vida saudável, uma vida cheia de vigor, uma vida, como se diz, alegre, uma vida feliz, uma vida como um cristão, uma vida para trazer pessoas aos pés de Cristo. E o meu e o seu testemunho pode trazer pessoas para os pés de Cristo. Tem pessoas que dão estudo e às vezes não vai trazer alma. E se você der um bom testemunho, se eu der um bom testemunho, a gente pode trazer uma alma para o nosso testemunho. O pastor que está no nosso distrito, ele disse que nunca recebeu um estudo bíblico. Mas ele disse que hoje é adventista por causa do testemunho do irmão da igreja. Porque ele chegou na casa, ele contou assim, mas ele um dia vai contar talvez a você, ou talvez já tenha contado. Ele chegou na casa do irmão, o irmão foi tomar um suco. O suco era só da fruta, não tinha açúcar. E outras coisas mais. Ele falou assim por alto, eu não lembro mais não. E muitas coisas que aquele irmão evitava. E ele foi olhando para aquilo ali. E ele era de outra igreja, tem mais essa. E por causa desse testemunho, ele pediu o batismo. De muitos testemunhos que esse irmão deu. Então eu e você somos a testemunha de Jesus. Amém? Verso 34. Então disseram, Senhor, dá-nos sempre deste pão. Então a gente já vimos aqui o povo pedindo o quê? Pedindo o pão da vida. Mas eles ainda não entendiam, entendeu? Eles ainda não entendiam. Declarou-lhe, pois, Jesus, eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Esse é o pão da vida. Jesus diz aqui, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome. E também disse, aquele que vem a mim jamais terá sede. Meu irmão, vamos a Cristo para que nós não tenha fome espiritual, para que nós não tenha sede espiritual, para que nós possa entender o verdadeiro amor de Deus. Muitas vezes a gente, às vezes nem acreditamos nas bênçãos que Deus tem para nós. Porque muitas vezes a gente está um pouco meio cambaleando espiritualmente. Mas Deus disse, aquele que vier a mim, jamais terá fome, jamais terá sede. Nós precisamos matar a nossa fome espiritual, indo a Cristo, reconhecer que somos pequenininhos, mas reconhecer que Cristo é grandioso, e Cristo foi crucificado para nos dar a vitória. Amém? Esse é o desejo de Deus, foi naquele tempo e é e vai ser sempre. Que nós possamos realmente entender que Ele é o pão da vida. Aqui no verso 36 diz assim, porém eu já vos disse que embora me tenhais visto, não credes. Então Jesus aqui está dando uma repreensão nas pessoas. Embora que você tenha me visto, ele disse assim, embora que vocês tenham me visto, mas vocês não creem no poder de Deus. Deus estava falando para aquelas pessoas. Agora eu faço uma pergunta para a igreja. Será que ele está fazendo essa mesma pergunta para nós? Porque muitas vezes a gente não acreditamos no poder de Deus. A gente achamos às vezes que Deus ele não pode fazer tal coisa. A gente às vezes achamos impossível. Meu irmão, quando nós viemos aqui fazer uma vigília para que Deus fazer uma cura, é para a gente crer, porque Deus tem a cura. Quando nós viemos aqui pedir para a igreja orar por um pedido, para que Deus possa habitar no nosso ser, porque Deus tem o poder. Mas eu digo, Deus tem o poder. Agora eu faço a pergunta, você tem a fé? Isso é uma resposta que fique para cada um. Meu irmão, vamos botar em prática.
Vamos ter fé que Deus possa transformar nossas vidas. Deus pode nos preencher nosso vazio. Muitos de nós, às vezes, fazemos coisa porque nós não estamos vazios espiritual. Mas Deus quer que nós se esvazio do pecado. Deus quer nos preencher com o poder dele. Mas Ele só vai nos preencher se nós se esvaziar. Porque se você quer botar, vamos dizer assim, você pega uma vasilha com água, um balde d'água. Se ele está cheio d'água e você quer encher ele de outro produto, você tem que esvaziar da água para botar outro produto. Da mesma forma é o ser humano. Se nós estamos cheios de pecado e não reconhecemos que somos pecadores, não pede para que Deus retire o nosso pecado, o poder de Deus não pode atuar nas nossas vidas. Então ore a Deus, o clame por a falha que você tem. Eu não sei, Deus sabe, você também sabe. E às vezes você acha que está tudo ok, mas clame a Deus mais. Peça, Senhor, se tem um pecado que eu esqueci, Senhor, me perdoe. Peça de joelho a Deus que Ele vai dar a vitória. Porque na hora que você se esvaziar e você diz, agora Deus, me preencha com teu poder, porque eu sou teu servo e quero sair daqui, da minha casa, do meu lar, eu quero sair daqui pregando a tua palavra. Eu quero dar testemunho, sou um crente. Me ajude, meu Deus. Eu não posso ajudar, nem o irmão pode ajudar, mas Deus pode. Aí na hora de você se esvaziar do seu eu, do pecado, jogar tudo, pedir perdão a Deus, jogar tudo para a lata do lixo, Deus vai atuar na sua e na minha vida. Deus vai fazer grandes milagres nos filhos dele. 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum é lançado fora. Que versículo poderoso, meu irmão. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e de modo nenhum é lançado fora. Meu irmão, Deus deu você para Jesus. Creia nisso. De forma nenhuma, Cristo quer te lançar fora. Creia também nisso, meu irmão. Creia que você pode sair daqui vitorioso, se você entregar a sua vida verdadeiramente a Cristo. Se você confessar a sua falha a Cristo. Você, visitante, você tem desejo no coração de servir a Deus. Não sei se por um motivo ou outro, porque você ainda talvez não tenha tomado uma decisão definitiva. Mas creia que Deus diz, Jesus diz que aquele que Deus deu a ele, jamais é lançado fora. E você foi uma bênção que Deus deu para Jesus. Falta você entender, falta eu entender, que Jesus é o dono da minha vida. E Jesus diz, de forma nenhuma lançarei fora. Mas muitas vezes, com nossos atos pecaminosos, a gente é lançado fora por si próprio, não que Deus queira. Meu irmão, Deus ele é santo. Deus não quer que você viva cheio de pecado, porque você e eu somos criatura de Deus. Somos filhos de Deus. E nós somos a imagem e semelhança de Cristo. E Cristo nos comprou por o preço de sangue. Amém? Cristo nos comprou por o preço de sangue. Então, por isso que Ele quer que nós seja purificado com seu próprio sangue. Quando diz que a palavra de Deus diz que nós fomos comprados por esse sangue, quer dizer que Ele nos lavou com o sangue poderoso. O sangue sem mancha e sem defeito, o sangue de Jesus Cristo. Verso 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. 39, aliás. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu... 39. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu os que me deu, pelo contrário, ressuscitarei no último dia. Então Deus disse aqui, Jesus disse aqui, que no último dia, Ele vai ressuscitar todos nós, amém? Então, esse é o desejo de Deus. Ele quer, nesse último dia, Ele quer nos ressuscitar, né? Verso 40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vier o Filho,
e nele crê, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, a Bíblia diz aqui que, de fato, a vontade de Deus é que cada um de nós que for ao Filho, a Jesus Cristo, que tenha o quê? A vida eterna. E ele diz assim que vai ressuscitar essas pessoas no último dia, no dia da volta de Cristo. Então, que eu e você, meu irmão, sinta desejo no coração, que naquele dia que nós for ressuscitado, nós possa estar entre os salvos. Mas para que nós tenhamos essa salvação garantida, nós precisamos acreditar. Nós precisamos ter Deus, Jesus, como pão vindo do céu. O pão espiritual, que nós possa realmente sentir esse desejo de ser transformado a cada dia. Que Deus venha abençoar cada um de nós. Que nós possa realmente botar em prática e ser salvo por Jesus Cristo. Amém? Vou convidar agora a irmã que vai louvar o nosso Deus, né? E aquele que tem desejo no coração de uma transformação, de fazer parte desse banquete espiritual, quer mudar de vida, em seguida fique de pé. Eu não vou chamar para ninguém vir aqui à frente, mas que permita que Deus trabalhe no coração de cada um. Que seja feita a vontade de Deus, hoje e sempre na sua vida, e na minha também, né? Tantos lugares eu passei e dos teus milagres ouvi dizer, até que um dia te encontrei, em tua presença descansei. Meus sonhos queria alcançar, você me deu força pra lutar. Enquanto as pessoas não acreditavam, você viu o melhor que havia em mim. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Eu te agradeço, meu Senhor, por tua bondade e teu favor, ao entregar Jesus na cruz, pra morrer em meu lugar. No mundo carente de amor, onde existe luta e dor, eu quero ser a tua voz, levando paz aos corações. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim.
que tens o melhor pra mim. Amém. Deus seja louvado. Oremos. Senhor nosso Deus, grande Pai, Salvador de todo mundo. Meu Pai querido, te pedimos que o Senhor, meu Pai, neste momento, nos acompanhe. E pedimos que o Senhor, Papai querido, possa trabalhar em nossos corações, para que a partir de hoje, nós possamos escolher o melhor pão, que é o teu Filho amado Jesus, que o Senhor enviou para nos salvar. Que nós possamos se alimentar, meu Deus, desse pão espiritual, da sua santa palavra. Que nós possamos nos preparar para o teu reino. Que nós possamos trazer pessoas também para se preparar junto conosco. Para no dia da festa, da tua volta, nós possamos estar na festa das bodas do Cordeiro, que é a volta de Jesus Cristo. Para que nós possamos realmente ter garantia, ter certeza na salvação, meu Deus. Oh, meu Deus, nos ajude, meu Pai. Nos ajuda que nós possamos sair do cativeiro, meu Deus. Sabemos que o Senhor pagou o preço, Pai, o preço de sangue na cruz do Calvário. E muitos de nós, meu Deus, às vezes ainda estamos no cativeiro do pecado. Nos lave mais uma vez, meu Deus. Lave tua igreja com teu sangue poderoso. Para que nós possamos sentir desejo, meu Deus, de te louvar, te engrandecer e ter confiança na tua palavra, meu Deus. Oh, meu Deus. Também te pedimos por as pessoas que estão escritas nesse caderno de oração intercessória. Muitas pessoas que já passaram aqui pelo nosso meio, amigos, visitantes, que não voltaram à tua casa. Que o Senhor também venha tocar no coração deles. Que o Senhor venha, mais uma vez, meu Deus, visitar eles, para que eles possam, se desejam, voltar à tua casa. Para juntos, meu Deus, nós possamos te honrar em espírito e em verdade. Nos leve para os nossos lares com teu poder. E a tua bênção seja derramada sobre cada um de nós. Amém.